agora sim, sem mais delongas, sem qualquer novidade, eu quero trazer hoje uma reflexão para o nosso coração. O tema do ano da nossa igreja, você lembra qual que é o tema do ano? Glória a Deus, tem muita gente ligada. A gente tem tratado sobre esperança. Aí por muito tempo eu falei algumas coisas sobre esperança, depois a gente mudou, porque a gente vai indo de acordo com o que Deus manda. Mas hoje eu senti no desejo de falar sobre esperança mais uma vez. E por que eu senti esse desejo? Porque, irmãos, tem horas que a gente precisa entender essa caminhada com Jesus. E aí, você que frequenta essa igreja sabe, a gente aqui não gosta de nenhum movimento gospel enlatado. A gente aqui entende que Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele faz do jeito que Ele quiser, nem sempre a gente vai entender. Aqui a gente já descobriu isso. Aqui a gente não entende que a gente determina coisas para o Senhor, que de nós emana um poder para que tal. Não, a gente tem buscado uma fé ligada à obediência. Aqui a gente tem entendido muito mais que fé não é pedir e receber, mas é sim ouvir e obedecer e viver a jornada. Eu não sei se você se lembra, mas você vai perceber que é um assunto que marcou meu coração. Recentemente a gente ouviu uma história que deixou a gente bem perplexo, mas ao mesmo tempo confiante. Eu falei agora há pouco sobre as bonecas, né, que as bonequeiras fizeram. A gente mandou 500 bonecas para a África, e isso ainda está aqui pegando, porque o pastor da igreja que fez a parceria com a gente, que levou essas bonecas, veja, ele parou a vida dele, ele foi para a África, ele cuidou de criança, ele levou comida, ele levou 500 bonecas, na volta descobriu que estava com malária e morreu rapidamente. E aí a gente fica com esse imbróglio dentro da nossa racionalidade, e a gente vai tentar cruzar o racional com a fé, e vai chegar diante de Deus às vezes dizendo assim: Deus, como assim? Mas quando a gente entende aquilo que o Senhor tem para nós, entender o viés da esperança, alimenta dentro de nós o que a gente precisa para que a gente não desista. Faz com que a gente tenha um norte daquilo que o Senhor espera de nós e tem para nós. E quando a gente não tem isso muito bem aliado, é muito interessante, por quê? Porque começa a ficar complexo. Então, por exemplo, como está seu coração hoje? Não precisa responder, é evidente. Seu coração está bem? Por que toda vez eu pergunto se você está feliz? Porque não é sempre que a gente está feliz. E olha que interessante, a gente já está vivendo a famosa angústia do final do ano. Irmãos, a gente está no meio de outubro. Meio não, né? Que eu nem sei que dia é hoje. 20. A gente está 10 dias para acabar outubro, ou seja, a gente está a 70 dias de acabar 2024. Meu irmão, e 2025 para mim vai ser um ano muito pesado. Eu vou completar 40 anos, igreja. Eu não me vejo com 40 anos. Eu sempre fui um meninão. Está acabando essa imagem. Eu não posso mais usar camisa florida o ano que vem. O ano que vem eu vou vir de terno e gravata o ano inteiro. Vou chegar sério, falar graça e paz da parte de Jesus de Nazaré. Com meus 40 anos, seja muito bem-vindo a PIBG. Um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. E aí talvez você esteja analisando o seu 2024, ou a tua semana, ou o teu último mês, e está precisando desse aporte da esperança. Por quê? Porque nem sempre o caminho é fácil. Essa semana, o que marcou muito a minha semana, dentre as muitas coisas que tem marcado, evidente, foi que eu recebi na minha sala, no meu gabinete, uma irmã que descobriu recentemente um câncer. E aí, meus irmãos, não tem como. Por mais que a gente saiba que ali dentro, Fábio, tem fé, tem Jesus, não tem como a gente não se abalar. Tem gente que tenta trabalhar a fé como uma forma meio heróica. Não, eu descobri, mas não há problema. Meu irmão, não faz isso não. Porque no íntimo, eu até tenho pensado sobre isso, no íntimo do nosso ser, as notícias ruins têm um poder de pôr a nossa fé no lugar correto. Porque às vezes a gente se acha demais. E os caos da vida, eles revelam de forma sobrenatural, inclusive quem o Senhor é. Então eu olhei para tudo isso e pensei, talvez seja hora de reforçar esse movimento de lembrar a igreja algumas coisas que são cruciais para que a gente não desista, para que a gente não fique de novo no afã da superstição de que quando vira o ano tudo muda. Não é verdade? Talvez você já esteja comprando lentilha, talvez você já foi lá na Lojas Marisa e comprou a roupa amarela porque você quer ficar rico em 25. Não que crente faça isso, amém, igreja? Talvez você só passe o Réveillon na praia, por quê? Porque se não pular 7 ondas, Deus não abençoa. Tem mais alguma superstição que eu estou esquecendo?
É o quê? Caroço da uva? Dá o quê, além de dor de barriga? Caroço da uva. Talvez você está chupando o caroço da uva. E não, independente se a gente está no final do ano, no começo do ano, no meio do ano, se a nossa esperança estiver no lugar certo, a gente vai viver uma vida mais leve, mais confiante. E aí, eu trouxe aqui um significado de esperança. O que é esperança? Segundo o dicionário, esperança é o substantivo feminino que indica um ato de esperar alguma coisa. Pode ser também um sinônimo de confiança. Ter esperança é acreditar que alguma coisa muito desejada vai acontecer. A esperança pode ser fundamentada ou baseada em alguma utopia, algo que dificilmente será alcançado. Mas nós sabemos que sem a esperança, a nossa vida seria muito mais complexa. Sim ou não? Todos nós, sem medo de errar, passamos por algum apuros esse ano. Passamos ou não passamos? Todos nós. Busca na mente aí. Talvez o seu esteja tão fresco que você diga assim, você quer que eu te conte qual? Todos nós temos dores, todos nós temos dilemas. Talvez foi o ano que você perdeu alguém que você amava. Talvez foi o ano da descoberta da doença. Talvez foi o ano do desemprego. Talvez foi o ano das notícias que você tá meio que baqueado ainda, sabe? Meio zonzo com tudo que a vida fez. Mas nessa noite, o que eu quero é que a gente alinhe os nossos corações ao coração do Senhor, para que possamos trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança, para que possamos recarregar o nosso coração, lembrando quem o Senhor é, para que possamos ser menos ingratos e mais gratos. Ontem a gente teve lá em casa, o Benício em algum momento do dia, ele teve uma crise de ingratidão. Ele chegou a comentar que queria morar em outra casa. E os motivos são sempre muito sérios. Tipo, não deixou tomar Yakult. E aí, lá em casa, a gente trabalha muito essa coisa da esperança e da gratidão. E você sabe, conforme eu disse de manhã, de um outro exemplo, eu gosto de ser bem propositivo na educação espiritual dos meus filhos. Por exemplo, quando eles falam assim, em outra casa acho que é mais legal, eu chego e falo, papai vai fazer as malas, onde você quer que eu te deixe, querido? Automaticamente ele fala assim, não pai, eu falei, mas o papai quer realizar o teu desejo, vai morar com quem? Com a vovó e com o vovô? Aí ele, não, porque ele não percebe, e lembra, lá em casa a gente gosta muito de lembrar os nossos filhos como é diferente a minha vida e a deles na infância. A Ellen outro dia estava lembrando das coisas que ela passou, e eu já falei, a gente lá em casa era pobre e era feliz. Os meus filhos, irmãos, às vezes sobra tanta coisa que dá até raiva. E se a gente não tiver com a esperança recarregada e firmada, nós faremos que nem o Benício. Basta uma notícia ruim para que a gente queira chutar o balde, mudar a rota, mudar de casa, desistir da vida, mas não. É tempo de nos lembrarmos, o Deus que a gente serve não perde o controle da história. A notícia que você recebeu pode ter sido a pior. Se o Senhor estiver na tua jornada, Ele vai conduzir da melhor forma possível. E eu vou te lembrar uma frase que eu vou repetir 2025 inteiro. Porque para quem é crente, ainda que dê errado, eu amo vocês, já deu certo. Ainda que a gente morra, a esperança é o que alimenta o nosso coração de nos lembrar que estaremos com o Senhor em toda a eternidade. Então o que eu quero trazer para o seu coração hoje é um ânimo de vida. Se o ano foi ruim até hoje, a minha oração é que daqui para frente seja maravilhoso. Se você estava desanimado com o Natal, em nome de Jesus que você faça plano hoje. Que você comece a lista de convidados hoje, a lista de presente hoje, lembrar que a vida é boa, que você que não tinha plano, venha passar o Réveillon com a gente aqui, não vai mais pular onda, em nome de Jesus. Se for pular, que seja cantando Galileu, hein André? Galileu na virada de ano, você lembra como foi o ano passado, quando deu meia-noite, né? Eu achei que ia cair essa igreja, e a gente ainda não era 800, imagina esse ano. Amém, queridos? Então, para isso, abra a tua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 40, por gentileza. Salmos de número 40. Obrigado, Marcão. Malu? Obrigado, Malu. E ó que tá mó frio, mas eu já estou suando. Quando eu começo a suar assim é porque o bicho vai pegar. Ixi, tem 2 assembleando com nós hoje, irmão, segura. Salmo 40. Você achou? Se você achou, diga, achei. Se você não achou, diga, me espere. Todo mundo achou nada, vai estar no telão ali. Não, vai não.
mas eu vou ler e você ouve aí a minha versão. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito, não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los, anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça, falo da tua fidelidade e da tua salvação, não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Não me negues a tua misericórdia, Senhor, que o teu amor e a tua verdade sempre me protejam, pois incontáveis problemas me cercam, e as minhas culpas me alcançaram, e já não consigo ver mais numerosos são os cabelos da minha cabeça, e o meu coração perdeu o ânimo. Agrada-te, Senhor, em libertar-me, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados todos os que procuram tirar-me a vida, retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína, fiquem chocados com a sua própria desgraça, os que zombam de mim, mas regozijem-se e alegrem-se em ti, todos os que te buscam, digam sempre àqueles que amam a tua salvação, grande é o Senhor. Quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Amém, queridos? Que salmo lindo, louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele, amém? Que tem esse poder eficaz de transformar aquilo que nós somos. Irmãos, a gente está aqui diante de um salmo de Davi, e Davi inicia essa poesia louvando a Deus, pedindo por libertação. Na sequência, ele louva a Deus pelo que ele fez, e quanto ao livramento que ele recebe, e ainda depois, ele começa uma espécie de consagração pelo que recebeu, e finaliza exaltando o nome do Senhor, e clamando por conta de uma nova dificuldade. Se você acompanha, eu tenho usado bastante o livro de Salmos, porque é um livro que fala muito, mas eu admiro os Salmos, principalmente os Salmos de Davi, porque aquilo que eu gosto de repetir sobre Davi, o Davi ele não me impressiona por ter matado gigantes, eu acho incrível. Eu acho que o grande destaque de Davi, mesmo sendo rei e tudo mais, é a forma que Davi se achega ao Senhor. Eu sempre digo que Davi deveria ser o nosso parâmetro de intimidade, o nosso parâmetro de entrega. Davi é um cara que, ele não faz média. Davi é um cara que não precisa de palavras bonitas e eloquentes. Davi, quando ele se achega, e é muito louco, porque os salmos têm a ver com uma canção de um momento. O Davi, ele tem a mania de se rasgar inteiro, e de falar para o Senhor aquilo que está no coração. E se você perceber, a gente está diante de mais um salmo que tem uma mistura de gratidão, com petição, com angústia, com alegria. E se você lê ele observando, parece até que Davi está um pouco estranho. Mas não, é porque Davi, ele não faz orações reza. Davi não é o cara que está preocupado em repetir uma sequência de palavras que sejam bonitas, mas que nada se revelam. Eu sempre me lembro, quando eu falo de Davi, das orações, a gente foi da PIB do Brás um tempo, eu não podia ter falado da igreja, né? Mas ok, eu já saí de lá faz tempo. Mas lá tinha um jovem que a gente sempre tinha que se segurar para não rir nas orações dele. Porque ele era um jovem tranqueira, sabe tranqueira? Maloqueiro, mas toda vez que ele tinha que orar, Orlando, ele mudava a voz, e aquilo para mim pegava muito, eu achava engraçado, Marcão, e ridículo ao mesmo tempo. Porque ele era zoeira, a gente falava, vamos orar. Irmão fulano, ele... ó inefável. Aí a gente ficava meio assim, sabe? Ó Deus magnânimo, da magnitude, da plenitude, da eternidade. Cara, você olhava, todo mundo assim, ó.
Porque você pensava assim, eu acho que possuíram o menino. Ele foi tomado por um anjo, porque ele gostava da performance. E no resumo, com todo respeito, não falava nada com nada. Davi não. Davi, ele está expondo aquilo que a gente está lendo, revela um coração que conhece o Senhor com tanta intimidade, que sabe que não adianta inventar, porque Deus lê o coração. Eu gosto de pensar nisso. Eu queria entender como é que um crente, por exemplo, vamos agora, esquece a esperança um pouquinho, vem para o pecado. Como é que um crente consegue viver de forma deliberada com o pecado, se ele tem noção que Deus é onisciente? E aqui eu não estou falando de teologia do medo, quero morrer com teologia do medo. Eu estou dizendo teologia da honra. Lembra que, eu falei isso recentemente, quando você for pecar no escondido, lembra que Deus está lá? Faz esse exercício. Imagina você que é viciado em pornografia e é casado. Tua esposa foi dormir, você olha para um lado, olha para o outro, fala, é agora. Aí imagina que Deus está assim para você, ó. Você vai acessar algum site? Imagina Deus falando assim, continua, filho. Não sei se você vai se lembrar de uma história, me permita te contar. A gente, se tivesse a noção de que Deus estivesse do lado, mudaria todo o nosso ambiente, sim ou não? Eu vou te contar uma experiência da minha vida. Morre aqui, tá bom? Se alguém contar lá fora, a culpa é de vocês. Teve uma época que, você conhece a minha esposa, ela fica geralmente ali, ela não está ali hoje porque ela está dando aula, ela não tem ritmo, ela não sabe bater palma, mas ela é animada. Ela ama música, mas não sabe nada. A Ellen consegue errar o ritmo do parabéns. Consegue. Hoje, quando a Ana falou para bater a palma do... Ainda bem que ela não está, porque ela já me olha e começa a rir, ela fica... Não bate. E aí a Ellen estava num clima que ela começou a falar assim, nossa amor, a vida de casado com música fica mais bonita. Quem é dessa igreja, acho que já lembra dessa história. Aí eu falei assim, o que será que ela está querendo dizer? Aí um belo dia eu chego do trabalho, tomo um banho, ela falou, se prepara que hoje a noite de amor vai ser com música. Olha que experiência. Aí eu falei, nossa, que diferente. E aí estava lá a caixinha de som preparada, aí tal, o clima foi melhorando, ela falou assim, agora eu vou pôr a música. Aí começou, Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo, ó. Aí eu parei e falei assim, amor, você está doida? Ela falou, mas essa música não é romântica? Eu falei, amor, está falando de recomeço em Jesus. Irmãos, a sensação é que Jesus estava no quarto. Juro, eu parei na hora, eu falei assim, essa noite não tem mais nada entre nós. Me deu uma vergonha, juro, a sensação, porque imagina, você lá... Quem é casado entende, pelo amor de Deus, você está tendo um momento romântico, Jesus pode escrever a sua história de novo. E o cara dizendo, olha o que ele fez comigo. Imagina, você lembra para sua esposa falando, ó. Você percebe? Davi, ele tinha essa noção da presença, ele tinha um quebrantamento, por quê? Porque não adianta se esconder, porque Deus está lá. E aí, quando a gente olha para esse movimento, irmãos, uma das coisas que realça muito a nossa esperança, é entender quem Deus é. A forma que Ele age, a forma que Ele trata. Por quê? Porque o que abala a nossa esperança é quando a tempestade vem e a gente esquece que se Ele estiver no barco, vai passar. Porque senão, a gente vive uma vida de um movimento rotativo de fé muito perigoso. E aí eu quero então olhar para esse texto e trazer aqui alguns pontos para que a nossa fé potencialize, lembrando do Senhor que a gente serve. É tempo da gente ter crentes que são confiantes naquilo que Deus é. Crentes que quando leem essa palavra, entendem pela fé, e aqui que eu acho incrível a fé, porque tudo que está aqui a gente não estava lá, mas a gente acredita de um jeito, isso aqui alimenta o nosso interior de um jeito, que se você conhecer com profundidade, não estou dizendo que vai ser fácil, mas você vai se lembrar que o Senhor está contigo no pior dia, porque no melhor já é fácil. Então o que eu quero hoje é que a nossa fé potencialize, é que se você estava triste a semana passada, ninguém te reconheça nessa semana, por lembrar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, amém, queridos? Então a primeira coisa que eu quero deixar no seu coração, é que esperar, mas confiar, é o que gera uma esperança. Olha o que diz o texto no verso 1 e 2, eu coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre a rocha e firmou-me num local seguro.
Irmãos, o início do Salmo, aqui começa com uma expressão de gratidão, na qual Davi relata que foi libertado, não apenas do perigo, mas também da presença da morte. Olha essa expressão, coloquei toda a minha esperança no Senhor. Davi aqui nos mostra esse tipo de entrega, e esse tipo de entrega de colocar toda a esperança no Senhor, só é possível para quem conhece o Senhor, e tem certeza que dele vai vir provisão, porque senão, não tem como, a gente sempre vai procurar um subterfúgio, e não obstante a isso, o que transparece aqui, é que essa fé de Davi continuava firme de um jeito, que independente do que ele passava, ele não deixou de acreditar que o Senhor ainda cuidava dele em meio à calamidade, perto de talvez viver uma exaustão psicológica, mas o Davi conhecia quem ele era. E aí você olha para esse movimento do começo, Davi fala que ele foi ouvido. Meus irmãos, entenda em nome de Jesus, o Senhor está sempre pronto para ouvir o teu clamor, sempre, não precisa fazer média, não precisa tentar fazer, não, por exemplo, você recebeu uma notícia ruim, porque você está com câncer, o Senhor não tem problema de que você chegue gritando, Senhor me ouve, eu estou com medo, porque quando você grita, Senhor me ouve porque eu estou com medo, você está deixando bem claro de que maior do que o teu medo é a tua fé. A fé, ela não é ausência de medo, a fé é o que faz com que o medo não nos domine. Porque aqui, pode ser crente quem for, todo mundo aqui tem medo. Todo mundo aqui tem os momentos que a angústia bate e fala, ai meu Deus. É ou não é? Ou você consegue imaginar que você vai numa consulta, não sabe o que está acontecendo, o médico fala assim, você está com câncer, você fala, glória a Deus. Que mais, doutor? É assim? Não. E hoje em dia, né, a ala médica, tem gente que entendeu, mas tem gente que não entendeu nada, né? Tem gente que trata a doença dos outros como se fosse assim um qualquer coisa. Você tem que estar pronto até para a grosseria do outro. Mas o Davi está nos lembrando que esse excesso de confiar e de esperar é quando a gente grita, ele ouve o que a gente está passando. O Senhor não despreza o nosso clamor, irmão. Não despreza. Ele está sempre pronto para ouvir. Assim como um pai tem prazer em ouvir um grito do filho e salvá-lo, em ajudá-lo, é o Senhor Deus conosco. Quem tem filho sabe. Quando o nosso filho grita, não importa o que a gente esteja fazendo, é ou não é? A gente para tudo para socorrer, por quê? Porque nós entendemos que Ele precisa de nós. Com o Senhor Deus é a mesma coisa. E aí a gente vai para o 2, e ele deixa claro onde ele estava, um poço de destruição, ele estava num atoleiro de lama, ou seja, ele foi ouvido, mas ele esteve na lama, ele esteve mal. E aqui vem a lição que eu amo dizer sobre esperança. Para de achar que crente só tem vida boa, querido, em nome de Jesus. O que a teologia neopentecostal fez com o Brasil, está matando a nossa fé. Crente também se dá mal. Crente morre, e glória a Deus por isso. Crente também fica doente. Quem aqui está passando por algum tipo de tratamento de saúde? Deixa eu te conhecer, levanta a mão aí. Um tratamento, olha isso, levanta a mão bem alto. Olha isso. São crentes? É crente? Crente? Você é minha mãe, você é crente. A tua fé eu conheço. Pergunta, eu estou dizendo, a gente precisa olhar para esse movimento de confiar e de esperar. Por quê? Porque esperar é parte da jornada para revelar quem nós somos. E aí, com todo respeito, se você não está pronto para esperar o tempo do Senhor, a tua fé está abalada. O Senhor não age como a gente acha que Ele vai agir, irmãos. Porque se Ele agisse, Deus seríamos nós. A espera é um dos locais onde a nossa fé é mais testada. Você já foi com alguém que você ama para uma cirurgia? Já foi? Onde você teve que ficar ali, e do momento que passa daquela porta do hospital, tudo que você tem é a oração e a espera. É ou não é um momento da maior angústia da nossa vida? E qualquer movimento você fica, né? Sai alguém, você já... Não é assim? Agora tem momentos que a gente vai ter que entender que para a nossa fé e a nossa esperança ficar firmada no Senhor, a sala de espera é um lugar que não é opcional. A gente vai ter que passar por ela. Mas se você esperar e confiar, a tua esperança jamais vai acabar. Por mais difícil que seja. Então, espere e confie. Deus é cuidadoso. Por pior que seja o seu momento,
ele não perdeu o controle da história. Porque se ele perdesse, ele não seria Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Segunda coisa que eu quero deixar para o seu coração é que felizes são os que esperam e confiam no Senhor. E o texto vai dizer no verso 4, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Aqui não é sobre ter uma esperança simplesmente, e sim sobre aonde a sua esperança está alicerçada. E o Davi vai dizer que quando nós confiamos no Senhor, nós sabemos que uma saída Ele dará. Aqui o Davi vai enfatizar sobre como é feliz aquele que confia verdadeiramente no Senhor. E ele usa um contraste. Qual que é o oposto desses? São aqueles que vão atrás dos orgulhosos, que se afastam para seguir deuses falsos. Aqui tem algo muito louco. Se afastam é porque já estiveram perto, mas por conta do orgulho, buscam novidades de segurança para se apoiar. Sempre tem alguém prontinho para te oferecer algo novo, Marcão, para pôr a sua esperança. Mas o texto está dizendo que quem espera no Senhor é feliz. Felizes são aqueles que confiam e que esperam no Senhor. Sabe por quê? Sabe por que eles são felizes? Porque eles sabem que a provisão vai chegar. Esse movimento que está acontecendo desde o tempo de Davi, de deuses falsos, não mudou em nada. Aqui, irmão, se a gente não abrir os olhos, o momento que a gente está fraco é um momento perigoso. Por quê? Porque a gente começa a querer buscar respostas aonde não tem. Eu já conheci cristão ferrenho, crente raiz, que ao perder alguém da família, se envolveu com outras religiões para voltar a ter acesso a quem tinha perdido. Olha o perigo. É no momento de dor e de desespero que a gente tem que equilibrar a nossa esperança e lembrar quem Ele é. Sabe por quê? Porque sempre tem uma oferta. Sempre tem algum Deus novo querendo cuidar. E aqui ele está dizendo sobre pessoas que se acham, sobre pessoas que são orgulhosas. O que é uma pessoa orgulhosa? É aquela que quer que aconteça tudo do jeito que ele quer. Um orgulhoso cristão vai abalar a esperança. Mas aqui o Davi está nos dizendo que não. Que se a nossa esperança estiver no lugar certo, se a gente não estiver confiando mais na força do nosso braço, se estivermos confiando verdadeiramente no Senhor, certamente nós seremos felizes. É por isso que eu vou repetir. Crente que não é feliz tem alguma coisa errada, sim ou não? Meu irmão, a gente é feliz. A gente é feliz com pouco. Ó, o Corinthians perdeu hoje, a gente está como? Feliz. Eu quero saber de Corinthians. Até queria, mas agora não quero mais. E tem gente, e é interessante, não está anotado aqui essa parte, mas tem gente que está com a esperança tão grande num time, que não consegue, por exemplo, estar aqui hoje, porque o Corinthians perdeu e está chateado na casa. Olha o absurdo. Aliás, vamos potencializar um pouquinho mais? A esperança do brasileiro está tão porcaria, que já tem gente com esperança num tigrinho. Ô gente, me ajuda. Tigrinho, vai trabalhar, ô miséria. Vai capir tirar mato do terreno. Vai fazer currículo. Por que você acha que não? Mas tem a ver com esperança, sim ou não, Felipe? Pô, vou ver se eu faço uma graninha aqui. Aí começa a virar apostador. E quando ganha diz, glória a Deus. E se você vier dar o dízimo desse tigrinho, a gente não vai saber que é dele. Mas não precisa, pega para você. Porque tem gente que alivia a mente, tentando trazer para a igreja os atos de pecado que tem feito. Meu irmão, aqui a gente precisa de um único para manter essa igreja firme. É de Jesus de Nazaré. Amém, queridos? Então deixa eu te dizer uma coisa. Nós somos felizes na esperança que Ele nos dá, porque Ele é fiel em cumprir tudo o que prometeu. E acabou. Ó, e aí os orgulhosos vão ter que caçar o que fazer. Mas em nome de Jesus, se você chegou aqui orgulhoso, saia do trono do teu coração e coloque Jesus no lugar que Ele merece. Porque Ele vai cuidar de você. E aqui, o que o Davi está dizendo, não é uma felicidade de ser bobão. É sobre uma felicidade da confiança. Porque a gente está aqui cheio de problema e está rindo. Não é assim? A gente está cheio de problema e está cantando que Deus é maravilhoso. Que o caminho dele é maravilhoso. Que viagem! É por isso que quem não é crente não nos entende. Porque a gente parece louco, gente. Parece ou não parece? O crente é maluco. Porque a gente glorifica o Senhor num velório.
Vai num velório que não tem crente e começa a cantar grande é o Senhor para você ver. Eles ficam assim, ó. Eles cantam com medo. Porque a nossa felicidade, ela não emana de coisas temporais. A nossa felicidade está naquele que é eterno, que não perde o controle da história, que cuida da gente no pior dos momentos, que nos dá a mão quando a gente está mal, que quando a gente cai pega a gente no colo, e sabe dos nossos medos e dos nossos anseios, e usa inclusive isso para a honra e glória do nome dEle. Você é feliz ou não? Muito feliz. Louvado seja o nome do Senhor pela nossa felicidade. Para de ser carrancudo, chato. Sorria. Você está sendo filmado, que fala, né? Sorria, você está sendo guardado. Sorria, você foi salvo. Sorria, você foi encontrado pelo Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Terceira coisa que eu quero deixar para você sobre esse texto maravilhoso é que a nossa esperança não está baseada apenas naquilo que Ele fará. Lembre-se de tudo que Ele já fez. Porque o verso 5 vai dizer: o Senhor, Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Meus irmãos, Deus já fez coisas que são simplesmente incontáveis. Deus já dividiu o mar, já cessou chuva, já mandou maná para o povo no deserto, já parou o sol, Deus curou, Deus cura, Deus livrou de fornalha, Deus amedrontou leões, multiplicou pães, ressuscitou mortos, ou seja, Deus já fez muito mais do que pedimos ou pensamos. Não é só sobre o que Ele vai fazer, não. Porque se o que Ele fez não for suficiente, nada mais alinha teu coração. O nosso Deus é um Deus de poder. Irmãos, você tem noção de que Deus criou tudo? O nosso Deus é criador e sustentador do universo. Esse Deus que tem poder para tudo, você acha que Ele não tem poder para te dar esperança? Meu irmão, tem hora que você só precisa crer, se acalmar, pedir, buscar e confiar. Mas aqui tem uma parte desse texto que eu acho o ápice desse verso, que é a parte aqui desse texto que ele vai dizer: não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Quando eu li essa parte, eu lembrei automaticamente de Jeremias capítulo 29, no verso 11, que vai dizer: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar danos, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Aí talvez você fale assim: pastor, mas e por que então que a vida às vezes é tão difícil? Porque a gente ama o pecado. Porque no plano de Deus, é plano de bênção, é plano de que a gente seja feliz e próspero. Qual que é o grande problema? É que a gente ama fugir do que Ele tem pra gente desde Gênesis 3. Mas que os planos do Senhor para nós são de bênçãos, não duvide disso nunca, em nome de Jesus. Deus é aquele Pai que sonha com a nossa jornada. E aí eu também me lembrei do texto de Coríntios, que vai dizer no capítulo 2, no verso 9: todavia, como está escrito, nem olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Lembra dessa música do Diante do Trono? Só quem é crente raiz agora, quem se converteu recente não conhece. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Um futuro certo, cheio de esperança e paz, muita paz. Quero viver teus sonhos, teus planos, tudo que por mim conquistaste na cruz. A tua vontade é o meu prazer. Sem ti nada posso, opera em mim o teu poder. Vê o fruto do teu penoso trabalho, alegra-te sobre mim, alegra-te sobre mim. Irmãos, que coisa mais linda! Deus tem planos para as nossas vidas.
Deus tem um cuidado com a nossa existência. Será que você consegue se lembrar nessa noite de tudo que Ele já fez para você? Será que você consegue trazer à memória tudo que você já viveu? Será que você consegue fazer como Davi e dizer obrigado porque o Senhor me tirou de um atoleiro de lama? Irmão, se não fosse por Jesus, a gente não teria vida, a gente estaria tudo morto, a gente estaria tudo dobrado diante dos nossos pecados. Mas através do sangue de Jesus vertido na cruz, nós temos vida em abundância, irmão. A gente tem vida. Não sei se vocês viram, né? Mas essa semana, mais um cantor famoso, eu não sei o nome porque eu não sou da linha internacional, eu sou zero. Mas eu fui ver a reportagem, o menino tinha 30 e poucos anos. Era de uma banda One Direction, acho que é isso? É isso? É isso, Dani? 31 anos, se não me engano, né? 31 anos. Caiu do terceiro andar de um prédio. Quer dizer, caiu. Né? Mas aí, pelo que eu li da reportagem, tinha ele, cigarro, bebida, 3 prostitutas, e ele foi encontrado morto com 31 anos. E tem jovem achando que aquilo é vida. Percebe? Meu irmão, a gente que tem Jesus, a gente que tem esse movimento da esperança bem feito, a gente que sabe tudo aquilo que Ele já fez, a gente que consegue lembrar o que Ele fez por nossas vidas, não tem como a gente não perceber que nós encontramos a esperança. Porque no mundo tem gente que numa visão humana tem tudo, mas está se matando caindo de prédio. Oh, meu irmão, e a gente não tem que ser feliz com o que a gente tem? Claro que tem. Porque o Senhor tem cuidado da gente e tem lindos planos para a nossa história. Falcon, Deus tem planos maravilhosos para a tua família, meu irmão. Maravilhosos. Para todos vocês, cadê Eliette? Eliette, Deus tem planos lindos para a tua vida, querida. Lindos, lindos. E não importa o tipo de notícia que venha, Ele vai ser glorificado pela tua história. Esse é o Deus que a gente acredita. Amém, queridos? E a quarta e última coisa dessa noite, que eu preciso deixar no teu coração, é que quem tem esperança, foi chamado para gerar esperança. E aí olha o que o texto vai dizer no 9 e 10. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça, falo da tua fidelidade e da tua salvação, não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Meus irmãos, no reino de Deus, quem tem divide, e com a esperança não é diferente. Se temos esperança, não podemos gerar desespero, nós devemos gerar esperança. Ah, meu irmão, quando Deus trata o seu coração, quando Deus cura a sua doença, quando Deus move com um milagre, quando Deus faz algo diferente, primeiro de tudo, agradeça e adore. Segundo, conte o que Ele tem feito na tua história. Nós precisamos de pessoas que gerem esperança, porque para gerar caos, está lotado. Nós precisamos de pessoas que comecem a contar o que Deus tem feito. Meu irmão, tem gente que estava pronto para morrer, Deus chegou e mudou tudo. Vamos, abra a tua boca. Conte para as pessoas como Deus te tirou da depressão. Conte para as pessoas como que você saiu daquela UTI. Gere esperança. E aí, é muito louco, né? Porque eu estava relendo esse salmo, e eu comecei a ler mais ainda essa tarde. E aí teve uma hora que eu parei. E aí eu gosto de ler, e tem uma hora que eu preciso descansar minha mente. Porque você já começa a ficar até meio atrapalhado quando você tem uma sequência muito grande. E aí eu fui dar uma olhadinha nas redes sociais. Até repostei lá no meu Instagram que hoje fazem 10 anos da maior história de esperança que eu já vivi, que foi quando eu liderava jovens na PIB do Brás. 10 anos, veio a lembrança hoje, puf. E eu falei, caramba Deus, eu quero falar sobre esperança, e a lembrança que vem no meu Facebook é essa, que é a do Lucas, que eu já contei aqui, quando eu era novo aqui eu contei, que eu liderava jovens, e aí eu estava lá com a Ellen, e a PIB do Brás na época era muito cheia, e a gente não gostava de que nenhum jovem ou adolescente passasse na igreja sem falar com a gente, sem a gente tentar inseri-lo na vida da igreja. E aí um belo dia eu estou vendo lá, tem um menino numa cadeira de rodas, carequinha, sentado na igreja, e aí eu falo para Ellen, quem é esse menino? Temos que achar ele no final do culto, e não consigo achar o Lucas no final do culto. Mando no grupo de jovens do WhatsApp, alguém conhece esse menino que está na igreja? Aí a menina fala para mim, pastor não era pastor na época, Brunão,
é o Lucas, é meu primo, ele veio do Amapá para tratar um câncer, com 14 anos. E aí eu fiz todo um movimento, você já lembra dessa história, né? Mas é porque hoje faz 10 anos e não teve como eu ler e não lembrar. E aí eu junto com um grupo de adolescentes e falo para os adolescentes, a gente vai visitar um menino que precisa de sorriso, precisa de esperança, precisa de vida, e a gente vai numa terça-feira na casa daquele menino, e a gente compra um monte de doce, a gente compra churros, a gente compra chocolate, eu levo 2 sacolas de doce. Chegando lá, eu converso com o pai, os meninos se juntam com o Lucas, e eles começam a sorrir porque tinha videogame, e aí você começa a perceber que para o menino ser amigo, se tiver um videogame, está tudo resolvido. E Lucas, no auge dos seus 14 anos, lutava com um câncer. Fez o tratamento aqui no Tuca, da Santa Marcelina. E aí, irmãos, o menino era crente de um jeito que, assim, não conheci 5 igual a ele. Não conheci. E o Lucas é uma história que eu evito até contar, porque eu choro sempre, então eu vou contar rápido, porque eu não quero chorar. Mas o Lucas é um menino que morre aos 14 anos de câncer. Mas o que mais choca, além da perda do Lucas, foi que o dia que ele morreu, que o hospital ligou para o pai dizendo, querido, seu filho faleceu, você tem que estar aqui. Quando o pai chega, tem uma fila interminável no hospital de enfermeiros e médicos. E ele me contou dizendo, eu não vi o final da fila, Bruno. E toda essa fila era de médicos e enfermeiros que queriam se despedir do Lucas. Aquele pai chegou, na dor de um pai de ficar do lado de uma cama vendo o seu filho morto, e todo mundo que passava dizia assim, eu não conhecia Deus até conhecer o teu filho. 14 anos. E aí nisso entra um médico chorando, feito uma criança. E esse médico diz assim, você é o pai dele? Eu preciso te contar que eu era ateu, até eu conhecer o Lucas. Sabe por quê, pai? Porque um dia, eu vim aqui cuidar do Lucas. E a gente tinha visto os exames dele, pai, a gente sabia que teoricamente não tinha mais jeito. E aí eu vim tentar consolar o Lucas, pai. Eu, médico, ateu. E na hora que eu fui consolá-lo, o Lucas me olhou e falou assim, doutor, não fique triste. Não fique triste. Porque eu creio no Senhor Jesus. E eu estou sentindo que está chegando o meu fim. Mas quando eu não estiver mais aqui, eu estarei curado na presença de Jesus. E aquele médico, naquele dia, por toda a esperança de um menino de 14 anos, se prostrou diante de Jesus dizendo, Ele é o Senhor da minha história. Meu irmão, Lucas gerou esperança com câncer terminal. E a gente, no auge da saúde, não consegue gerar às vezes nada na vida de ninguém. Às vezes a gente está mais afim de praguejar contra Deus do que dizer, ei, pode parecer estar tudo perdido, mas com o Senhor na história, já deu tudo certo, tem 2000 anos. O convite de Jesus não é só para que a gente se cure, o convite de Jesus é para que a gente gere cura. O convite de Jesus é para que a gente entenda quem Ele é, entenda de onde Ele nos tirou, e entenda a partir de agora o que Ele tem para que a gente gere em nome dEle, para que mais pessoas sejam alcançadas. Meu irmão, existe algo maior do que a cura do câncer. É a salvação em Cristo Jesus. É maior do que a cura, do que qualquer coisa. É a salvação, porque com a salvação em Cristo Jesus, quando o câncer acha que venceu, ele percebe que foi derrotado. Assim como a morte, que celebrou por 3 dias a vitória, teve que ver o Senhor Jesus saindo daquele sepulcro e dizendo, ó morte, aonde está a tua vitória? Acabou, é por Jesus, é sobre Jesus, é em nome de Jesus. Tem gente que está precisando ouvir, tem gente que está precisando de esperança, e a gente está calado. Vive agora, agradece o agora, gera esperança agora. A notícia foi ruim, deixa Jesus participar. A tua dor comunica mais a tua fé do que a tua vitória, porque na dor a gente demonstra para o mundo quem realmente manda na nossa vida. Amém, queridos? Você pode fechar seus olhos? Eu queria orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Minha oração, enquanto você está aí de olhos fechados conversando com o Senhor, é para que você encha o teu coração de toda esperança.
A minha oração é porque se você chegou aqui cansado, você descanse nele. A minha oração é para que você entenda que o Senhor está pronto para ouvir o grito da tua alma agora. Aonde dói? Qual foi a notícia? Qual é a saudade? O Senhor está pronto para ouvir o que está aí dentro agora. Sabe para quê? Para que Ele possa fazer o que tem que fazer, para que você possa lembrar que Ele continua Senhor sobre tudo e sobre todos. Você precisa se lembrar nessa noite, Deus tem lindos planos para a tua vida. Ei, não importa o que disseram sobre você não, apenas descanse no Senhor. É sobre hoje, é sobre agora. Enquanto você está falando com o Senhor aí, eu quero te dar a chance de ouvir uma canção, de olhos fechados mesmo, conversando com Deus. Eu queria que você ouvisse, enquanto você vai aí ou gritando pela alma, ou confessando, ou pedindo ajuda, ou clamando pela esperança. Ouça uma canção, e já já a gente vai orar. Eu só quero estar agora aqui, contente pelo ar que eu nem pedi, prestando atenção em tudo que me vi, atenta ao que antes eu nem percebi. Eu não quero perder de vista aqui a eternidade, toca esse instante aqui. E é nesse lugar que estou e permaneço, até mudar de canto e fim, e recomeço. Eu só quero estar agora aqui, no mesmo lugar onde aprendi que a vida como vejo é um prelúdio de um infinito a existir por vir. Eu quero estar aqui agora, sem tanto me lembrar dos males de outrora, sem antecipar dia e hora, me concentrando nessa longa história que agora vejo só o avesso de um futuro que desejo, onde não há desesperança, e Deus preenche tudo que minha vista alcança. Dos males de outrora, sem antecipar dia e hora, me concentrando nessa longa história que agora vejo só o avesso de um futuro que desejo, onde não há desesperança, e Deus preenche tudo, e isso é o que eu desejo. De frente já não tem avesso, me trouxe aqui a esperança, e Deus enchendo tudo que sua vista alcança. Você está com seus olhos fechados orando, o recado que a gente tem para você é justamente esse: aqueles males de outrora não devem preencher o teu coração, mas você estando aqui agora, vivendo o que o Senhor tem para você, você vai se lembrar que naquilo que há de plano é viver num lugar onde não há desesperança, aonde a esperança pulsa nos nossos corações. Jesus morreu no meu e no teu lugar,
para nos dar vida eterna, sim, mas também para nos dar vida em abundância agora. No dia da dor a gente chora, no dia da alegria a gente sorri, mas em todos eles o Senhor participa daquilo que estamos vivendo. E eu quero encerrar esse culto orando por você que está precisando de uma ajuda, está precisando de oração, está precisando de abraço, está precisando renovar a esperança. As más notícias talvez tomaram conta, o medo começou a ficar muito grande e você perdeu de vista aquilo que Ele é, porque o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Porque tudo começou quando Ele percebeu que sem Jesus não dava e enviou o Filho dEle para morrer no nosso lugar. Meus irmãos, Davi já tinha esperança numa expectativa que viria. Para nós agora a gente já sabe que veio e já fez. E vai voltar para resgatar a gente. Então você que está triste, desanimado, sobrecarregado, depressivo, você que não conhecia esse Jesus está sendo apresentado a Ele nessa noite. Você que precisa de um aporte, você que deixou a dor roubar a esperança, você que deixou a desilusão roubar os sonhos, você que não sonha mais, você que não planeja, você que está no automático, em nome de Jesus, a gente quer orar para que você saia daqui com a fé potencializada, lembrando, há um Senhor sobre a minha vida, e o nome dEle é Jesus Cristo, e Ele morreu por mim, e Ele vai renovar as minhas forças, para que a gente lembre que existe crente ainda que nem o Lucas, que vai fazer muita gente ter esperança, inclusive em meio à nossa dor, porque tudo que vivemos é sobre Jesus de Nazaré. E se for o teu caso, ainda com o olho fechado, não precisa abrir não, eu quero orar por você, eu quero que você saia daqui sentindo que essa oração é um abraço de Deus sobre a tua vida, é um cuidado de Deus sobre a tua história, para que você seja como Davi, nesse momento esteja aí rasgando teu coração, mas lembrando, Ele continua sendo Deus e continua sendo bom. E se for o teu caso, qualquer uma dessas etapas, dá um sinalzinho com a tua mão aí que eu vou orar por você nessa noite. Alguém? Amém, pode abaixar. Amém, pode abaixar. Amém, pode abaixar. Amém, pode abaixar. Amém, acabei de ver. Amém, pode abaixar, acabei de ver. Amém, pode abaixar. Amém, acabei de ver lá no fundo, pode abaixar. Há mais alguém? Amém, querida, pode abaixar. Amém, querido, amém. Também vi ali no fundo, pode abaixar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não vou demorar muito, amém, acabei de ver, pode abaixar, louvado seja o nome do Senhor. É tempo de uma nova esperança, é tempo de potencializar a nossa fé, é tempo de mostrar que mesmo a nossa dor vai glorificar o nome de Jesus. Há mais alguém? Eu não vou insistir muito até pelo horário, mas eu quero orar por você que está precisando dessa oração da esperança. Amém, amém, pode abaixar, acabei de ver vocês dois aqui, pode abaixar. Louvado seja o nome do Senhor, amém, eu vi ali, perdão, pode abaixar. Amém, pode abaixar. Você pode vir aqui na frente rapidinho, você que levantou a mão. Ana, a gente pode repetir esse refrão de novo aí? Você que levantou a mão, vem aqui, o restante continua orando. Rapidinho, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você precisa ser abraçado, isso? Toma coragem, vem aqui rapidinho. Eu quero estar aqui agora, sem tanto me lembrar dos males de outrora, sem antecipar dia e hora, me concentrando nessa longa história que agora vejo só o avesso de um futuro que desejo, onde não há desesperança e Deus preenche tudo, e isso é o que eu desejo. De frente já não tem avesso, me trouxe aqui a esperança, e Deus enchendo tudo que sua vista alcança. Pode cantar de novo. Pode de novo. Eu quero estar aqui agora, sem tanto me lembrar dos males de outrora, sem antecipar dia e hora. Aleluia. Me concentrando nessa longa história que agora vejo só avesso de um futuro que desejo, onde não há desespero
traz esperança, e Deus preenche tudo, e isso é o que eu desejo. De frente já não tem avesso, me trouxe aqui a esperança, e Deus enchendo tudo que sua vista alcançar. Obrigado, Jesus. Obrigado porque a tua palavra tem esse poder. Obrigado porque a forma que o Senhor conversa com a gente é simplesmente maravilhosa. Tem hora que a gente está um caco, tem hora que a gente está pronto para desistir, tem hora que a jornada está pesada, mas a gente por vezes se perde em entender quem o Senhor é e quem nós somos. Tem horas que a gente está querendo andar com a força dos nossos braços. Tem hora que a má notícia nos abala tanto, porque a gente é humano, Senhor, o Senhor sabe. A má notícia é tão forte que abala as estruturas que estão em nós. Mas independente do que a gente esteja passando, o Senhor continua sendo o mesmo Senhor, continua regendo tudo e todos. Então nos ajude a ter esperança em Ti, nos ajude a entender que quem confia e quem espera no Senhor é alegre, é feliz, é completo. Nos ajude a entender que no dia mau o Senhor estará junto, no deserto o Senhor nos dará a mão. Nos ajude a perceber que sem o Senhor não dá. Ah, Jesus, tem pessoas que estão buscando uma fé de poder, uma fé de andar sobre águas, de fazer maravilhas e sinais, e a fé que a gente deveria ter é uma fé que confessa o Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas, e o restante o Senhor vai prover do teu jeito, porque quando confessamos o Senhor, ainda que tudo dê errado, já deu certo. Assim como Lucas um dia foi derrotado pelo câncer, no Senhor ele encontrou a vitória que supera o câncer, e hoje já está na tua presença. Nos ajude a confiar e ter esperança de que o Senhor tem cuidado de nós e continuará cuidando. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao teu nome. Tem gente aqui, Senhor, que estava cansado, que estava sobrecarregado, que estava afastado, mas que nessa noite foi encontrada pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, trabalhe sobre os seus sonhos, sobre os seus planos, sobre os seus projetos. Ajude-os a tratar os medos e os anseios da jornada, e que possamos estar firmados na tua palavra, vivendo aquilo que o Senhor tem para a gente. E é sobre aqui e agora, que o futuro não roube a alegria do viver, que o passado não pese sobre os dias de agora, mas que a gente possa nos lembrar, trazer à memória aquilo que realmente nos dá esperança, de que o Senhor Jesus morreu na cruz no nosso lugar, ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele está com o Pai, e Ele prometeu que vai voltar para nos buscar, e estaremos com Ele por toda a eternidade. Obrigado, Jesus, por ser especialista em recomeços. Toda a honra e toda a glória seja dada ao teu nome, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Dá um abração nessa pessoa que está aí. Isso, louvado seja o nome do Senhor. Vai ter a banda no final também? Pode subir a banda aqui. Vamos ter uma última música. Que a sua semana seja especial. Ó, se eu soubesse, tinha cantado com você aí, ó. Eu acho que eu não vou fazer isso, não. Deus abençoe. Deus te dê uma boa semana. Teremos uma última música da Ana. Não esquece que tem cantina e a gente se vê pela história. Deus abençoe. Obrigado, Ana. Obrigado, banda. Deus abençoe e que vocês continuem sendo essa bênção nas mãos do Senhor. Deus abençoe.